A gente fala, por exemplo, não, mas como assim parar de comer peixe, né? Esse fenômeno que o sushi causou no Brasil, né, fez pessoas que não consumiam peixe, ou quase nada de peixe, passar a consumir muito peixe, desproporcionalmente, né? A gente costumava ter uma média de 6 quilos per capita de consumo de peixe por ano, e passou, assim, em 10 anos para 10 quilos, né? Quase dobrou. E isso foi em 2011, não teve mais leitura, está tendo esse apagão do peixe, a gente não sabe o quanto que o brasileiro está consumindo agora, mas certamente diminuiu o que não foi, né? Mas o que me choca é que o que o brasileiro não sabe, né? É que quando ele vai comer esse sushi, esse salmão, não é um salmão. Eu lembro que assim, eu falava na minha família: vamos comer um sushi aqui porque a gente está no litoral, o peixe é fresquinho, o salmão vem fresquinho. Não existe salmão no Brasil, né? Todo o salmão que o brasileiro consome é importado, e todo esse salmão, virtualmente todo esse salmão importado, vem de aquicultura do Chile, né? Que basicamente usa peixes marinhos para alimentar este salmão, né? Então, e esse salmão que está no Chile, ele não é nem endêmico do Chile. Então, qualquer tipo de fuga que esse salmão tem de tanques de produção de salmão no Chile, eles estão afetando toda a biodiversidade local, né? Porque eles são seres invasivos. O salmão é um case, assim, quando as pessoas começam a entender a história do salmão, porque daí, assim, até entra num assunto que a gente conversou no último podcast, que é também, compre local, compre do pequeno produtor, e aí quando você fala compre local, você já esquece o salmão, assim, tipo, salmão não é peixe brasileiro, deixa para as outras. Peixe de frio, exatamente. E assim, um dado que choca, mas o brasileiro não sabe, a gente acha que a gente é uma cultura de peixe, que a gente está consumindo os peixes artesanais, 60% do peixe consumido no Brasil é importado. O que está acontecendo no oceano, né? Houve nos últimos, eu vou dizer, 20, 30 anos, uma grande revolução tecnológica. Como está surgindo revoluções tecnológicas em todas as áreas do mundo, né? Na pesca isso também não foi diferente, né? Então desenvolveram-se navios que praticamente são fábricas de morte, né? Enfim, que são gigantes, que ficam em alto mar por dias e dias, por dúzias de dias, e usam técnicas, né, de pesca, como de redes de arrasto, né, que são aquelas redes que eles mostram no Seaspiracy, que você entra grandes aviões dentro dessas redes, se você quiser, que permitem uma pesca totalmente desproporcional, né? Você precisa de uma equipe de pouquíssimos seres humanos pescando peixe para uma cidade inteira, né? E eles criam sistemas também que permitem que esses navios continuem pescando por dias a fio, porque eles têm aquelas maneiras de pescar que os navios ficam em alto mar constantemente, e navios de coleta vêm retirar os peixes e levar à costa para não deixar esses navios pararem de pescar. Meu Deus! E continuar a matança, né? Então, isso tudo gerou uma sobrecarga, né, de pesca pelo mundo inteiro. Isso você vê acontecendo em todo lugar, não é um fenômeno somente lá na Ásia, né? A gente vê isso na costa da Europa, na costa brasileira, na costa da África, enfim, por tudo quanto é lugar. E isso já está gerando todo um desequilíbrio no ecossistema. Isso é comum, você fala com qualquer pescador de qualquer lugar, ou mesmo pessoas que trabalham com pesca e população de peixes, eles falam cada vez os peixes estão menores e menos presentes no mundo inteiro, né? Então essa é o grande fenômeno. Qual é vamos dizer assim, a segunda consequência? Na primeira é direta mesmo, né? Você está tirando grandiosíssimas quantidades de peixes de uma maneira tão impactante que não permite que esses peixes se regenerem, né? Se reproduzam a tempo de recuperar sua população. Só para você ter algumas ideias de números, 90%, assim, números dos peixes grandes, né, de grande porte, já sumiram do mar, né? E dos sistemas, né, de pesca no mundo inteiro, 70% deles já são considerados que têm sobrepesca ou estão totalmente explorados, né? Então, é um absurdo o que está acontecendo no mundo, e no Brasil isso também não é diferente. A gente não tem números, mas o pouquinho de números que a gente tem, a gente só leu
se não me engano, 6% de todos os tipos de peixe aqui. Desses 6%, já quase que metade deles já estão sobreexplorados e acho que 70% no total, não vou lembrar por cento deles, já estão em sobrepesca. Não ter números é um negócio impressionante, né? A gente tem, assim, um grande número de pessoas trabalhando no escuro aqui. É bem importante a gente ter essa informação. Mas voltando, né, agora fechando o ciclo para o bycatch, né, isso é a pesca intencional, né, que eu falei até agora. Realmente a intencional está sendo afetada, esses peixes estão sumindo. A gente tem bacalhau sumindo no norte do Atlântico, sardinha sumindo aqui no Brasil, enfim, a gente tem diversas histórias aí de peixes que estão sumindo. Mas também há a pesca acidental, né, o bycatch, que a gente gosta de chamar mais de pesca não focada, ou pesca acessória, né? Que vem dessas técnicas de pesca que eu te falei, né? De usarem redes. Existem alguns tipos de redes, existe a de arrasto, né? Que é aquela que o barco vai arrastando ou pela sua lateral, pela sua proa, ou você tem a técnica de pesca de cerco, né? Que a rede de pesca ela vai cercando um cardume de peixes, né? Até torná-lo, enfim, fecha o fundo da rede e traz eles como se fosse uma cesta, né? Uma enorme cesta de peixes para fora do mar. Essas duas técnicas, né, e entre outras, existem outras, pesca de espinhel também, né, que tem muito bycatch, eu conto depois sobre ela, e também pesca de ai, gente, eu tô esquecendo o nome os em nomes. inglês? Eu posso pôr De trap, né? Pesca de quando você faz uma armadilha, pesca de armadilha, né? Pesca de cove e tudo mais. Todas essas pescas geram muito, muito, muito bycatch, tá? Principalmente pescas, por exemplo, eu vou usar o exemplo do arrasto do camarão, né? Pesca de arrasto de camarão, normalmente ela é próxima à costa, acontece muito no Brasil, e você retira, em média, com cada um camarão que você retira, ou cada 1 grama de camarão que você retira 10 gramas de outros peixes. Nossa. Outros animais marinhos. Né? Não, e pelo que eu estava entendendo, o bycatch, ele tira, assim, golfinhos e tubarões, outros bichos que são... Sim. A gente mata mais tubarão em bycatch do que em pesca do Japão, é verdade esse dado? O tubarão, é muito comum o tubarão estar perto de cardumes, até porque eles estão lá para comer os cardumes, né? Então é muito comum eles estarem próximos de atum, por exemplo. Então, só para te dar um exemplo, a pesca de atum, né, com espinhel, que espinhel é aquela vara longa que pode ter quilômetros, com vários anzóis, né, em todo o seu percurso, por isso que chama espinhel, que parece uma espinha. Em média, 40% do espinhel de fato, 60% vem atum ou outras famílias, enfim, similares ao atum. 40% é da família do tubarão, ou é raia. E no caso da pesca de arrasto, também é muito comum vir baleias. Por que na pesca de arrasto é um risco enorme, né, vir baleias? Principalmente se for de arrasto né, tem um arrasto que destrói o fundo do oceano, tem arrasto mais de meio, né, de centro, que podem pegar as baleias. As baleias têm que respirar. Então, se elas entram no arrasto e ficam por lá, eu diria minutos, né, que seja até enfim, tem baleias que conseguem ficar sem respirar até no máximo 2 horas, mas não passa disso, né? São raríssimas essas baleias. A maioria tem que respirar bem frequentemente, coisa de 10 minutos. Se elas não conseguem respirar, elas morrem asfixiadas, né? Tartarugas, elas têm uma resistência maior, mas mesmo assim, muitas podem morrer até enfim, elas ficam, né, envoltas com todos os peixes lá, né, enfim. E tubarão também, né? O tubarão ele precisa do movimento para respirar, né? Em suas guelras. Então, se você tem um tubarão preso em uma rede, ele também morre asfixiado, né? Então, enfim, o bycatch é um grande problema no mundo. Acredita-se que 40% de toda a pesca, todo animal marinho retirado no mundo, ele é retirado de maneira acessória. Ele não foi intencional. Nossa. Né? Então é um número imenso e sim, alguns desses são aproveitados, são trazidos à costa para serem consumidos, né? Muitos deles estão em risco de extinção, né? E devem ser jogados ao mar por lei, mas a gente nunca sabe o número de fato de quantos estão morrendo, né? Disse em alguns estudos que são 100 mil mamíferos por ano morrendo, mas pode ser um número bem maior realmente, porque a gente não tem como mensurar. Né?
Ele aborda diversos temas muito complexos, muito difíceis de contar, temas que a gente tenta abordar já faz, como eu te falei, né, décadas, e eles são muito difíceis das pessoas pegarem a dimensão do impacto do que a gente está fazendo, né? Então, ele conseguiu condensar em 1h30 os assuntos principais sobre o nosso impacto no oceano de uma maneira muito de fácil entendimento, de alto impacto, né? Porém, sim, quando você fala sobre um estudo de páginas e páginas, né, em uma frase impactante, você perde todo o contexto de estudos, né? Então, muito que foi falado como consequência, né? As pessoas falavam, mas não é tão ruim assim, não é possível que sejam os números, né? Eles estão exagerando, né? Sim, porque se você vê o custo dos estudos, vocês vão entender por que, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do que ele citou, né? Que metade do plástico no mar são redes de pesca, né? Isso foi a partir de um estudo feito na ilha de plástico do Pacífico, onde eles só leram os macroplásticos, né? A ilha, na verdade, a grande parte da ilha é uma sopa de microplásticos, mas eles focaram no macro, tirou, e realmente metade do plástico tirado lá são apetrechos de pesca, né? Então, o estudo é real, foi peer-reviewed, foi respeitado, só que a gente tem que entender o contexto do estudo. Na verdade, disse que por volta de 10 a 20% do plástico são redes de pesca, né? Dependendo do estudo. Mas mesmo assim, mesmo você pegar o estudo mais conservador, o fato é real. Então, tudo que é abordado no Seaspiracy, por mais que ele provavelmente usou algumas mensagens fora de contexto, mesmo as mensagens mais conservadoras são chocantes e provocam mudança, né? Sobre, né, até ele lidou muito a apresentação, né, de ONGs, né, que ONGs não estão realmente falando sobre o assunto ou falando do assunto de maneira errada. Aí, né, a gente sempre também tem que entender que é um documentário de 1h30, né, quer provar um ponto de uma linha de história, mas realmente tem organizações lá que foram citadas que, se você ler sobre elas, elas fazem trabalhos importantíssimos sobre a preservação do oceano e não poderiam ser desconsideradas, né, com certeza. Mas, no geral, eu acho que foi... Eu até fiquei feliz que ele resumiu isso em um filme de 1h30, em vez de decidir em fazer uma grande série, que é bem tentador, né? Se fazer uma série, vamos falar sobre plástico, depois vamos falar sobre, né, bycatch, depois sobre agricultura, e não, ele condensou, porque isso impacta mais pessoas, né? Eu acho que o objetivo... ia perder um monte de gente no caminho, né? O objetivo desse documentário foi cumprido, e agora a gente sim precisa continuar a conversa, né? As organizações, as pessoas que trabalham nessa área, pessoas como vocês, né, que passam a informação, continuar essa conversa, aprofundar essa conversa para as pessoas tomarem suas decisões, né? A provocação foi posta na mesa, né? Exato. Agora, sobre a sua pergunta, né, micro-revoluções, eu sou super a favor de micro-revoluções, é isso mesmo, que a gente, assim que a gente tem que seguir como, né, como pessoas, né, como indivíduos. No caso do peixe, né, a Sea Shepherd posiciona assim que hoje, no mundo, do jeito que a pesca é conduzida, e aí em todas as suas facetas, tá? É difícil a gente classificar uma pesca como sustentável. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que partir do princípio que tudo é interligado no oceano, né? Então, mesmo quando a gente está num lugar monitorando a quantidade daquele específico peixe, quanto que eles estão sendo recuperados, né, ano a ano, ou período de pesca a período de pesca, a gente não sabe a consequência da biodiversidade como um todo, né, daquele tipo de pesca na biodiversidade como um todo. A gente sabe também, por exemplo, né, que existem esforços de certificações para um certo controle de pesca que no papel faz todo sentido, só que lá na real, no mar, e aí a gente fala, né, como Sea Shepherd, a gente estando lá no mar e observando diversos desses navios que, teoricamente, são navios que têm essa certificação, vendendo para países como a Europa, como os Estados Unidos, peixes certificados, de fato não estão seguindo as leis, né? A gente tem que lembrar que o oceano é imenso, que fiscalização no oceano é virtualmente impossível, né? E, portanto, não há nenhum tipo de controle. E mesmo a pesca, né, que a gente pode até abordar a artesanal, e eu gosto de separar muito pesca artesanal de pesca tradicional, né? As pescas tradicionais realmente são pescas, né, de comunidades que viveram e vivem sempre disso, para alto consumo, e isso tem que seguir, obviamente, enfim. Mas tipo a gente os fala índios, de... né?
sempre pescaram Mas de um existem as jeito pescas artesanais que têm uma grande área cinza. Né? Aqui no Brasil, a pesca artesanal tem uma imensa área cinza que, sim, eles desenvolvem técnicas e tecnologias que enfim, pescam uma infinitude maior de peixes do que ele pescaria no que a gente imagina que é a pesca artesanal, né, de vara, no barquinho. Não, na verdade, existem diversas técnicas de pesca que são ditas como artesanais que sim estão destruindo ecossistemas costeiros aqui no Brasil. Né? Então, portanto, é difícil, principalmente eu falo assim, para as pessoas que vão lá comprar peixe no supermercado, é impossível a gente garantir que o peixe que você está comprando veio enfim, de uma maneira que não está degradando o oceano, né? Então, portanto, com esse pensamento, né, a gente fala, se você não sabe o que é melhor evitar, né? Se você não tem esse controle de rastreabilidade, é melhor evitar. E realmente há um grande trabalho que precisa ser feito, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, de realmente estruturar esse tipo de alimento, né? Se você pensar em todos os tipos de carne no Brasil, que tem todas as suas mazelas e todos os seus impactos no meio ambiente, mas eles têm muito mais registros, né? Ainda tem a melhorar, mas eles têm muito mais registros e segurança e protocolos que são muito mais regulamentados do que os de pesca. Né? Hoje no Brasil existe 10 anos de apagão de informação de pesca no Brasil. Assim, não há controle. As pessoas chegam com os peixes no mar e não é registrado de uma maneira sistêmica. Né? Então, é mais de 10 anos até. Então, é um grande problema que a gente está passando e, portanto, né, nós sabendo de tudo isso, eu diria, né, enfim, é uma posição até que o Paul Watson fala no filme, né, o Paul Watson é o fundador, né, ele fala, a melhor coisa a fazer para você proteger o oceano é deixar o oceano em paz, né. Sim, sim. Eu acho que é muito interessante essa coisa quando as pessoas me perguntaram sobre o filme, né, o que eu acho importante dizer é que um pouco do que eu disse, a notícia está dada, assim. Pode ser que falou da organização X ou da organização Y, ou sei lá se o dado é acima ou abaixo, mas a gente precisa botar a conversa na mesa, porque todo mundo, quando a gente fala que virou vegetariana em 2021, que eu acho isso muito impressionante, ainda fala, mas e o peixe? Mas você não come comida japonesa? Não, e não é que eu não gosto, assim, eu acho isso impressionante, eu amo, e eu era super carnívora do churrasco, assim, é que eu acho que quando você começa a estudar, você começa a entender o que você está pondo na sua mesa e o ato, e assim, a vida que você quer levar precisa condizer com a alimentação, que é uma das coisas que mais abala o meio ambiente possível, né? Então, assim, quando a gente fala de alimentação, tem uma máfia, entre aspas, por trás da compostagem, tem uma máfia por trás dos orgânicos, dos agrotóxicos, e tem uma máfia por trás do consumo dos bichos. Então, assim, os grandes problemas ambientais e sociais do mundo são relacionados à alimentação. É o prato que você põe na mesa tem um impacto direto na vida e no mundo que você quer viver, né? As pessoas sabem tão pouco, primeiramente, né? O oceano é a parte mais imensa do planeta Terra e a menos observada, né? Existem pessoas que até falam que a gente conhece mais do espaço do que do oceano, porque realmente é muito difícil investigar, né? Existem pouquíssimas pessoas que chegaram no lugar mais distante do oceano, que é a Fossa de Mariana, né? Menos chegaram na Fossa de Mariana do que na Lua, por exemplo, né? Então, há um grande desconhecimento do oceano, né? Mas existe, porém, né, eu acho também muita desinformação do oceano, né? A gente tem uma imagem, até a linguagem que a gente usa do oceano é de ser essa fonte interminável de recursos, né? É uma imensidão tão incalculável, né, que as pessoas não conseguem nem tomar conhecimento, né, enfim, do que eles podem, do que o oceano pode proporcionar. Só que quando você começa a estudar realmente o oceano, você vê que está longe de ser uma fonte inesgotável de recursos, né? Na verdade, a grande maioria do oceano é um deserto, né? Não é cheio de grande biodiversidade e tudo mais. Na verdade, as áreas costeiras são muito ricas de biodiversidade, alguns pontos, sim, no fundo do mar são ricos de biodiversidade, enfim, mas existe uma imensidão desértica. Então, é muito importante a gente preservar a parte do oceano que a gente está mais afetando, né? Que são as áreas costeiras, as áreas de mangues, as áreas de restinga, as áreas de corais, onde está realmente a riqueza, os berçários do oceano, né? Mas isso as pessoas não sabem, é realmente essa linguagem que a gente tem, né, de
de o oceano ser infinitamente uma fonte de recursos para todos, nos faz pensar que, beleza, ele sempre vai estar lá para a gente, né? Mas respondendo a sua segunda pergunta, né, por que ele é importante para nós, recentemente, cada vez mais, a gente está aprendendo muito sobre o oceano, sobre como que ele é absolutamente necessário, né, por toda a dinâmica de sobrevivência de vida na Terra. Uau. Nós viemos do oceano, né? Primeiro de tudo, né? A vida veio do oceano e, portanto, tudo que saiu de vida aqui na planeta Terra foi adaptável à presença do oceano. Mas eu não estou exagerando nessa frase, né? O oceano, ele fornece, por exemplo, metade do oxigênio que a gente respira. Então, a cada 2 respirações que nós tomamos, uma vem dos fitoplânctons que são presentes no oceano, né? Ele também é responsável, por exemplo, o carbono, né? Por exemplo, a temperatura da atmosfera está crescendo, mas iria crescer muito mais se não fosse pelo oceano. Ele é um grande sequestrador de carbono, muito melhor sequestrador do que árvores, por exemplo, né? E esse sequestro, Navi, né? quando a gente fala sequestrador, é porque significa... Só conta um pouquinho, só para quem... Ele absorve o dióxido de carbono da atmosfera, né? Até isso gera um aquecimento do oceano, da temperatura no oceano, e isso também gera como consequência a acidez da água do oceano. Isso é algo muito detrimental, um risco imenso para, por exemplo, regiões de coral, ecossistemas de corais. Eu só pedi para você explicar, porque uma vez a gente falou que o oceano sequestra carbono, e daí alguém falou, nossa, mas isso é ruim, então o oceano é ruim, essa palavra sequestro, né? Mas no fundo o que ele faz... Palavra é uma coisa poderosa, né? Tem razão, né? A gente sempre tem que clarificar. Tipo, não é, ele sequestra no sentido de que ele toma para si um problema do mundo e transforma numa solução, né? É um pouco isso, né? Exatamente. Na verdade é isso. Ele está salvando ou diminuindo o impacto que a gente está colocando na Terra, porém está tendo consequências, né, no oceano. Até de volta à sua primeira pergunta, o grande desafio do oceano é que você vê na Amazônia as queimadas acontecendo, né? Você vê as matanças em terra. No oceano não, está tudo debaixo d'água. Né? Quando a gente fala de lixo, por exemplo, plástico no oceano, a gente vê só o superficial. Na verdade, 70% dos resíduos plásticos vão para o fundo do oceano e a gente não vê. Né? Então, isso tudo eu acho que engloba por esse desconhecimento ou falta de concepção ou, enfim, desinformação sobre o oceano. Né? Mas certamente ele é fundamental para a nossa vida. Sim, eu lembro que quando a gente era pequena, a gente aprendia na escola que o oceano é o pulmão do mundo, mas a gente não ia muito além disso, né? A gente ficava meio nessa informação e não sabia exatamente o que isso queria dizer, né? Nós somos, a gente aborda muito o tema do lixo marinho também na Sea Shepherd. O plástico realmente, né, como ter a maior presença de lixo marinho no oceano é o plástico, né, porque os outros ou são orgânicos ou não são tão detrimentais. Ele realmente é um grande problema a nível mundial, né? Qual é o grande desafio do plástico? O plástico virgem, né? Ele ainda é um recurso absurdamente barato, né, para a produção de diversos tipos de produtos, mas também embalagens, né? Ainda existe muito essa cultura de embalagem em cima de embalagem, em cima de embalagem, que na verdade você usa em segundos e joga fora, né? Metade do plástico que a gente produz como ser humano, né, como uma pessoa, um indivíduo, metade deles tendem a ser descartáveis, que você usa em segundos e joga fora. Né? Então, são plásticos que tecnicamente não são tão úteis ou realmente não estão salvando grandes problemas na nossa vida, né? E, portanto, são totalmente descartáveis. Enfim, como o nome dele diz, né? Como o nome já diz. O problema é isso, é o descartar, né? E o fato de que a gente está em um país que ainda está muito para trás em relação à reciclagem, né? Alguns números que são falados, devem ter sido abordados aí no seu podcast, é que a gente a gente é o 4º maior produtor de plástico no mundo, né? Só que a gente só, de fato, recicla por volta de 1,2%, 1,3% do plástico. Né? Então, existe uma imensidão de plástico que está sendo parado em lixões que não são regulados. Às vezes, sim, caem em aterros mais regulados, mas a gente sabe que isso no Brasil ainda não é a maioria. Ou vai em sistemas fluviais até o oceano. Né? Saiu uma pesquisa recente falando que o Brasil é o 4º maior poluidor por vias fluviais, poluidor do oceano por vias fluviais no mundo.
Nossa. Os outros 3 países que estão nessa lista são lá da Ásia, que são países que a gente sabe que culturalmente vê o mar como um despejo de lixo, né? No Brasil, ele é o 4º, ele é o primeiro fora da Ásia. Então, a gente tem um papel fundamental em pensar o plástico, e não importa se você está fora da costa, né? Mas Pensar aí só uma sobre o perguntinha, plástico. como é que o plástico está indo parar no oceano? Isso é uma pergunta que nos fazem muito, assim, porque ninguém está fazendo assim, ó. Alguns estão, viu? Muitos, Alguns mas estão. acho que não para ter esse volume. Não, certamente é por vias aquáticas de cidades que não têm um saneamento, não têm maneiras de mitigar o descarte, né? Eu estive, por exemplo, recentemente na Amazônia, que você vê o rio baixando e você vê plástico em todo o seu leito, né? De que vem de comunidades e comunidades que têm zero controle disso, né? Então é a falta de saneamento e falta de coleta seletiva. E gestão de resíduos, e gestão de resíduos. É impressionante, o plástico chega em tudo quanto é lugar no Brasil. Para chegar o plástico, chega. Agora, sair dos lugares é um grande Nossa, problema. Nossa, é muito verdade isso. Não, mas é um grande problema. A gente tem falado muito isso no nosso trabalho mais para dentro do Brasil, né? E outra coisa outro ponto para se considerar também, né? A gente, nas praias, é muito comum a gente encontrar alguns resíduos que a gente acha meio estranho, né? Do tipo hastes flexíveis, né? Por que acha tanta haste flexível na praia? Quem que leva cotonete para lavar na praia? Não, na verdade, são tipos de resíduos que mesmo os filtros das áreas de esgoto, né, que normalmente tem filtros mecânicos, né, filtros físicos, eles conseguem passar, né, porque as hastes sim, de assim elas não vão passar no filtro, mas de vertical elas entram facilmente no filtro e caem no sistema aquático que chega no oceano. Então é um grande problema, por exemplo, esse tipo de resíduo, só usando um exemplo para você, tá? E microplástico também, por mais que você crie qualquer tipo de grade, né, de retenção, o plástico ele vai se decompondo, se tornando microplástico e chegando no oceano, né? A gente sabe que tem mais microplástico no oceano do que estrelas no céu, falam. Nossa, né? Então que triste. Chocante. É bem chocante. Então, o problema do plástico é seríssimo, tá? E assim, só por quê? Por que o plástico no oceano é um perigo, né? Acho que é importante a gente falar um pouco disso. Existe sim um perigo, né, que a gente vê em fotos, né? A tartaruga com canudo no nariz, ou a tartaruga sendo enforcada por aqueles aros de cerveja, né? Acontece, né? Acontece. Mas realmente o grande problema não é esse. O grande problema é realmente a ingestão de plástico por esses animais. Existem animais que até preferem o plástico a elementos orgânicos, né? Um exemplo disso é que eles fizeram um estudo com corais, por exemplo, que davam elementos plásticos e elementos orgânicos para ele, que são a sua comida natural, eles preferiam o plástico. Gente, mas por quê? Isso é um perigo. Bom, a hipótese é que o plástico ele é um absorvedor do que está ao redor dele, né? Ele é tipo uma esponja de tudo que tem de orgânico ao redor dele. Então, dá uma impressão para o animal que ele está rico de nutrientes para ele, né? Eles se confundem facilmente com um alimento realmente orgânico. E isso acontece também com aves. É muito comum as aves, né, verem algum plástico lá e achar que é um elemento orgânico, sentirem, né, isso que é um alimento orgânico. Sim, isso, por exemplo, mostra em estudos como consequência, né, que 90% das aves já tem, né, já é encontrado plástico em seu organismo. 90% na Amazônia das aves eu já vi esse dado, mas é do mundo? Assim, 90% das aves? Estudo, eu não sei, eu tenho que ler, eu não vou falar que foi no mundo, mas certamente foi feito numa pesquisa que foi avaliada como concreta, né? Mas, por exemplo, eu posso usar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, lá na Amazônia, fizeram um estudo com peixes que 98% dos peixes estudados lá tinham plástico em seu organismo. Uau, né? Já é suficiente, né? Esse dado já é suficiente. E é na Amazônia, hein? Não é nem no oceano. Imagina chegando no oceano. Então, é um problema já, né? Você citou o mercúrio, né? O mercúrio realmente é um problema muito grande no mar, né? Porque tem esse problema de bioacumulação, né? Que os peixes predatórios, eles acumulam todo o mercúrio que vem desde a alga, né? Desde a primeira elemento da cadeia alimentar e vão acumulando mercúrio. O plástico também acontece a mesma coisa, né? Essa bioacumulação. Então, portanto, esses peixes são cheios de toxicidades, né? Para o ser humano. E claro, para eles, né?
proteger qualquer tipo de iniciativa de proteção de áreas ricas, né, de biodiversidade no oceano, expor os subsídios de governo, óbvio disso, né, o individual não tem muito o que fazer. E o terceiro é evitar comer peixe, né? Se você tem o controle, se você está numa situação de vida que te permite cortar o peixe na sua vida, por que não? Né? Obviamente que se você estiver, né, numa ilha sozinho e tem que alimentar, óbvio, faz todo sentido, mas se você tem uma opção de troca, pense nela com carinho. Acho que é importante isso, sim, né? Então, esse evitar, eu acho que é muito importante a gente considerar, abraçar, conversar sobre o assunto também é muito importante, né? Porque como que esse documentário faz muito bem, eu acho que quando você ouve uma pessoa próxima a você que você confia, passando uma informação, também é muito impactante para a mudança, para considerar a mudança. E ajudar, né? Ajudar as causas, eu acho que também é outro ponto, E né? acho que quando fala ajudar as causas, eu gosto de ser bem literal, assim, é grana, gente. Precisa, assim, apoiar, botar a mão no bolso e falar, olha, essa organização, eu acredito, ela tá na ponta, eu não quero entrar no mar para defender uma baleia, mas eu vou dar dinheiro para quem tá fazendo, né?